Muito boa tarde, senador Exalci. Um prazer revê-lo. Então, Nós tivemos a oportunidade de fazer um diálogo muito proveitoso sobre reforma tributária ano passado na sede da Associação dos Auditores Fiscais do Distrito Federal. É um prazer reencontrá-lo. Eu também gostaria de me desculpar, eu não estou em Brasília no dia de hoje, por isso, lamentavelmente, não pude comparecer presencialmente a essa audiência pública, mas desde logo agradeço a oportunidade de fazer essa participação remota. Gostaria também de cumprimentar todos os demais integrantes da mesa, minhas amigas e meus amigos que aí estão. É um prazer e um privilégio poder compartilhar essa mesa de debate com senhoras e senhores. Eu vou abordar aqui, senador Exalci, nesse tempo que nos foi disponibilizado, um tema, um aspecto, um tema que eu acho que permeou boa parte das intervenções que me antecederam, e falar por último tem essa vantagem, a gente pode aproveitar, né, tudo aquilo que já foi pontuado, né, e eu acho que é um tema realmente crucial, é um tema central, é um tema que deve merecer de todos nós, né, parlamento, técnicos e, enfim, entes federativos, uma atenção muito especial, né, que é a questão da integração, né, que há de prevalecer nesse novo modelo inaugurado pela Emenda Constitucional 132. Né. Eu, até retomando parte do que o doutor Marcos Pestana, muito apropriadamente, muito acertadamente, como de hábito, colocou, a reforma tributária veiculada pela Emenda 132 promoveu e promove, né, e irá promover avanços absolutamente fundamentais no que diz respeito à correção de uma série de distorções que caracteriza o modelo atual de tributação sobre o consumo no Brasil. Essa reforma elimina a cumulatividade do sistema, que é um flagelo, ela desonera investimentos, desonera exportações, né, reduz drasticamente as tensões federativas, reduz a complexidade e, em respeito ao cidadão, ao contribuinte, ao consumidor, promove e confere a máxima transparência ao modelo de tributação sobre o consumo que não existe hoje. Né? A transparência nesse modelo é resultado desta reforma, é uma entrega do parlamento à sociedade. Mas, a par de todos esses avanços, a Emenda Constitucional 132 e os PLPs que a regulamentam também se caracteriza por promover um outro valor fundamental para esse novo modelo que tem permeado e que tem orientado toda a reforma, que é exatamente esse que eu me referi inicialmente, a questão da maior integração entre os entes da federação. Né? Isso é absolutamente fundamental. Né? Como a gente vai ver a seguir, em diversos aspectos, e a fiscalização é um deles, né? É importante que se diga isso claramente, em vários aspectos, o conteúdo do PLP é conducente a uma lógica nova de integração entre União, Estados, DF e municípios. Em outras palavras, o que nós pretendemos destacar aqui é que, a partir da integração normativa entre esses dois tributos, essa integração normativa que foi referida anteriormente, e os colegas que me antecederam têm toda a razão, o legislador constituinte optou por um modelo de praticamente uma identidade normativa entre IBS e CBS. O artigo 149b da Constituição determina que ambos os tributos terão o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, mesma hipótese de não incidência, imunidades, mesmas regras de sujeição passiva, mesmos regimes específicos diferenciados e favorecidos, mesmas regras de não cumulatividade de creditamento. Muito bem, então, a partir desta identidade normativa, eu vou chamar de identidade normativa, claro, evidentemente é possível haver diferença no que diz respeito a alíquotas, por exemplo, ou no que diz respeito a detalhes associados ao tema do cashback, por exemplo. Mas não vai além disso. Tudo mais, né, no que o legislador constituinte determinou foi uma identidade normativa entre IBS e CBS. Muito bem. A partir desta integração normativa, e esse é o ponto que nós pretendemos destacar aqui, impõe-se necessariamente uma integração administrativa, para que esse modelo possa rodar adequadamente, para que esse modelo possa ser implementado e os ganhos dele resultantes sejam oferidos em sua plenitude. Né? Então, tomando como base o PLP 68, eu vou pedir licença aqui para indicar só alguns dispositivos, e são vários, né? A ideia aqui é exemplificar, tão somente exemplificar, não daria nesse tempo para nós passarmos por todos os dispositivos, mas eu gostaria aqui de demonstrar como esse valor integração tão recente
ressaltado por todos os palestrantes, né, que me antecederam, né, como ele é realmente importante, como ele tem orientado, né, a construção desse PLP 68, né, de modo a que a gente possa aquilatar, aferir exatamente qual o caminho já percorrido, quais os avanços que já foram obtidos vis-à-vis a situação atual, e eles são absolutamente relevantes, absolutamente importantes, né, mas também para que a gente possa identificar o que ainda está por ser feito, quais as áreas em que é possível avançar ainda. Muito bem, eu trago aqui, então, para exemplificar essa questão da integração, a importância desse valor no novo modelo, eu vou destacar a princípio que está no artigo 42 do PLP. O artigo 42 do PLP estabelece que Comitê Gestor e Receita Federal do Brasil atuarão de forma conjunta para implementar soluções integradas para a administração do IBS e da CBS. Ou seja, né, o comando aqui é a de integração na administração do IBS e da CBS. Como se não bastasse, o mesmo dispositivo também prevê uma plataforma unificada para a administração do IBS e da CBS, inclusive para pagamento do tributo. Ainda nesse mesmo dispositivo, e isso é fundamental, também está consignado que as administrações tributárias responsáveis pela autorização e recepção de documentos fiscais eletrônicos vão observar a mesma forma, conteúdo e prazo previstos em ato conjunto do nível subnacional, do Comitê Gestor e da Receita Federal do Brasil. É uma integração também no que diz respeito ao que hoje não é absolutamente integrado, que são as autorizações e recepções de documentos fiscais eletrônicos. E, para finalizar, só o que está neste único dispositivo, que é o artigo 42, também há uma previsão de compartilhamento de todos os documentos fiscais em uma plataforma única, né, e com utilização de padrões técnicos uniformes. Isso são avanços significativos se comparados à situação atual, que impactam positivamente para as administrações tributárias, mas que impactam positivamente também e principalmente para os contribuintes. O artigo seguinte, o artigo 43, prevê, né, pela primeira vez um cadastro com identificação única IBS-CBS. As informações cadastrais terão integração, sincronização, cooperação e compartilhamento obrigatórios em ambiente nacional de dados. Ou seja, nós estamos virando uma página em que o contribuinte tem que se cadastrar, se inscrever em diversos cadastros, eventualmente tantos cadastros quanto são os entes federativos, né, com os quais ele se relaciona tributariamente. Neste novo modelo, e essa é a entrega do parlamento à sociedade, nós teremos um cadastro com identificação única, né, a depender de qual ser pessoa física ou pessoa jurídica, enfim, né, também uma entrega importante no sentido da integração, né. Há uma regra no artigo 46 do PLP 68, eu estou me cingindo que é o PLP 68, que é o objeto de discussão, né, da nossa audiência, que poderia citar também alguns casos do PLP 108, mas o artigo 46 prevê também a consolidação, que a apuração do IBS e da CBS será consolidada por todos, né, em todos os estabelecimentos do contribuinte do território nacional. Ou seja, essa consolidação é importante, a consolidação da apuração do IBS e CBS é importante para as administrações tributárias, sim, é importante para os contribuintes, sim, né, porque nós estamos fazendo uma grande simplificação, ao invés de ficar atomizando cada estabelecimento como uma ilha, né, ainda que seja estabelecimento de um mesmo titular, hoje cada um faz a sua apuração em matéria de CMS, por exemplo, a apuração é por estabelecimento. Nós estamos migrando para uma lógica completamente diferente de apuração consolidada nacionalmente, né? Muito bem, seguindo nesses exemplos, né, eu vou trazer agora uma outra inovação dessa reforma, que é a previsão de uma apuração assistida para o IBS e CBS, tal como já existe, mediante uma declaração pré-preenchida, tal como já existe hoje para fins de imposto de renda, pessoa física, né, a reforma já prevê a possibilidade das próprias administrações tributárias chamarem para si o ônus de fazer esta apuração do IBS e da CBS e já entregar uma declaração pré-preenchida para os contribuintes. Por que eu estou trazendo esse ponto? Já que o nosso mote aqui é integração, porque esse mesmo artigo 48 prevê que a apuração assistida, né, deverá ser uniforme e sincronizada para o IBS e para a CBS. Ou seja, não teríamos apuração assistida só para um. Ou estamos juntos nesse barco, né, ou nós não conseguiremos dar esse passo, que é a implementação desse grande avanço, que é a apuração assistida, que desonera o contribuinte de ter que fazer essas apurações cujo ônus hoje lhe é atribuído.
distribuído. O próprio split payment, né, será disciplinado por um ato conjunto do Comitê Gestor e da Receita Federal do Brasil. De novo, né, mais um aspecto operacional que pressupõe necessariamente a integração, né? O split simplificado, que é uma outra previsão que consta do artigo 53, também contém uma previsão lá, segundo a qual esse procedimento é vedada a aplicação desse procedimento chamado split simplificado apenas para um desses tributos. Ou teremos split simplificado para IBS e CBS, ou não teremos split simplificado. E, de novo, é o PLP conduzindo a integração, entendendo que essa integração é fundamental para o contribuinte, é fundamental para a sociedade e é fundamental para as administrações tributárias também. O resumo da ópera, né, em relação a esses dispositivos que eu citei até o momento. Tudo o que é fundamental para a operacionalização do novo modelo pressupõe a integração e é dela decorrente. Nós não avançaremos, né, do ponto de vista operacional em todas as revoluções, né, que estão sendo veiculadas nessa reforma, né, apresentada à sociedade pelo Parlamento brasileiro, sem a variável, sem o vetor da integração entre os entes da federação e integração entre as administrações tributárias. Mas a integração vai além dos aspectos operacionais, né? O reconhecimento da importância dessa integração vai além dos aspectos operacionais que foram todos os que eu citei até esse momento, dizem respeito, direto ou indiretamente, à operacionalização desse tributo. Mas, para além disso, né, o próprio PLP-68 também prevê duas instâncias que buscam garantir uma maior harmonização IBS e CBS. Estou me referindo aqui ao Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias e o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias. São dois ambientes permanentes de busca desta integração, seja em matéria de fiscalização, seja em matéria relacionada à atuação das procuradorias, PGFN, procuradorias estaduais e municipais, além, obviamente, das procuradorias e fiscalizações do Distrito Federal. Então, a própria existência desses ambientes já é o reconhecimento, né, por parte do legislador de que esta uniformização, essa integração e essa harmonia são pressupostos do modelo, né? E por isso é que a eles é dedicado essa previsão normativa, e eu até chamo a atenção dos senhores a importância desses ambientes, Comitê de Harmonização das Administrações e o Fórum de Harmonização das Procuradorias, pode ser aquilatado, pode ser aferido até pela própria autoridade de quem indica os membros desses comitês, né? Por parte do governo federal, é o ministro de Estado da Fazenda. Tal como ele indica o secretário da Receita Federal, ele indicará também membros destes comitês e, pelo lado dos estados e municípios, é o presidente do comitê gestor. Isso é uma mostra de que estes ambientes são cruciais, exatamente para buscar, inclusive, prevenir eventuais divergências, seja de interpretação, seja de procedimento entre estados e municípios, entre CBS e IBS. Muito bem, o PLP 68 ainda contém diversos outros elementos, de novo, conducentes a essa integração, né? Por exemplo, há lá uma previsão, pela primeira vez na história do Brasil, de compartilhamento de fundamentações e provas entre os três níveis federativos, né? Uma prova que foi utilizada no eventual lançamento, uma prova de ilícito, uma prova de fraude, né? Ela será agora compartilhada entre os três níveis federativos. De igual modo, né, também vai haver o compartilhamento do registro do início dos procedimentos de fiscalização, bem como do resultado dessas fiscalizações. Um ente vai saber qual a fiscalização que o outro fez e qual o resultado que foi obtido. Isso é fundamental não só para as administrações, mas para os contribuintes também, né? Uma determinada fiscalização que não resultou na constatação de nenhuma irregularidade, esta informação já vai estar à disposição dos demais entes, sem que eles tenham que colocar esse contribuinte sob ação fiscal para chegar à mesma conclusão, né? Então, assim, há também previsão para para compartilhamento de outras informações definidas em ato conjunto da Receita Federal. 15 segundos. E do Comitê Gestor. Muito bem, já me encaminhando para a conclusão, o PLP prevê também a instituição de um sistema eletrônico a ser atribuído, único, né, a ser atribuído como domicílio tributário eletrônico para os três níveis federativos. Há uma preocupação, e isso também é um grande avanço, em se padronizar as hipóteses de presunções legais, aquelas presunções legais que são utilizadas pela fiscalização, também estão padronizadas no artigo 333 do PLP 68. O artigo 333 também busca essa padronização em relação ao regime especial de fiscalização.
né? A minha amiga Zabeta fez uma ponderação a esse respeito, acho que deve ser considerado, se for o caso, aperfeiçoado o texto, mas é importante ressaltar que agora as hipóteses que ensejam o regime especial de fiscalização e em que consiste esse regime especial de fiscalização passam a ser comuns para o nível federal, estadual e municipal, o que não existe hoje, né? Hoje, cada ente, cada estado, cada município legisla conforme lhe aprouver em relação a essas matérias fiscais, né? O tempo é muito curto, a ideia aqui não é realmente esgotar, mas eu quero reforçar tudo o que já foi dito, no sentido de que é fundamental que se caminhe quanto mais melhor, né, no sentido da integração, né? A integração é um novo paradigma que deve nortear, né, as administrações tributárias nesse mundo pós-reforma. Essas administrações têm que atuar sobre o palio da integração. É assim que o modelo funciona de modo mais adequado. E eu só lembro aos senhores até um fato que eu tive a oportunidade de pontuar numa audiência pública na CCJ ano passado, acho que o próprio senador Isalci estava presente, e é importante destacar isso. A partir do momento em que se provê uma maior integração entre as administrações tributárias, uma maior integração entre as fiscalizações, uma maior integração entre os entes da federação, né? Nós estamos, ao mesmo tempo, atacando uma outra área que é crucial. 15 segundos. Qualificando o gasto público, ou seja, né, cadastros e registros, obrigações acessórias e fiscalizações que hoje se multiplicam no Brasil afora. A partir do momento que há essa integração, o que nós estamos fazendo é evitando, inclusive, gasto público, ao mesmo tempo em que a gente, vamos dizer assim, que evita, né, que o contribuinte evita que seja procurado, né, ou colocado sob ação fiscal e dele sejam requeridas as mesmas informações por mais de um ente, né? Então, realmente, o caminho assim, já percorrido é muito grande, né? Basta compararmos isso, que muito brevemente eu descrevi, com o caos atual. Hoje nós temos 5 mil, tantos contenciosos administrativos quanto são os órgãos julgadores. Nós temos fiscalizações absolutamente desconexas em cada um dos quase 5.600 entes da federação e estamos caminhando para um mundo novo. Quer dizer que não há mais nada por fazer? Não. Nós entendemos que há, sim, espaços para aperfeiçoamento. Foi mencionado aqui, né, a possibilidade de um regulamento único, já que as normas legais são comuns, por que trabalhar com 2 veículos normativos, 2 regulamentos em separado, com normas absolutamente idênticas? Né, do ponto de vista técnico, nós entendemos que é possível, sim, fazer essa discussão. De igual modo, em relação à busca por uma padronização das penalidades, não tem sentido uma mesma conduta ensejar uma penalidade maior ou menor num tributo ou em outro, se a conduta é a mesma relativamente ao mesmo faturador. Então, do ponto de vista técnico, né, obviamente, nós entendemos que há espaço ainda para avanços, né, tal como foi pontuado aqui, né, o que nós até entendemos que essas discussões, para além da sua dimensão técnica, o que pesa aqui realmente é o aspecto político federativo. Essa é uma construção que deve ser feita com os entes da federação e com o parlamento brasileiro, que são os mais legitimados a fazer esse debate, porque do ponto de vista técnico, o que eu 15 segundos. É que quanto maior a integração, melhor será para o modelo, melhor será para todos os envolvidos nessa discussão. Eu me coloco aqui à disposição para eventuais debates. Agradeço mais uma vez ao senador Isalci e ao Senado Federal a oportunidade de participar dessa audiência pública. Muito obrigado.